Olá, tudo bem? Hoje nós vamos comentar um pouco sobre uma questão bem polêmica. Existem muitos teólogos que acreditam que a pessoa quando morre, o corpo dela fica na sepultura. E isso me chamou muita atenção e eu comecei então a estudar um pouco esse assunto. Eu não gosto de filosofar quando eu estou falando da Bíblia. Eu gosto de expor as Escrituras. Em Deuteronômio 18, verso 9 a 13, diz o seguinte, quando Deus estava falando com Moisés, e Moisés transmitindo ao povo essa informação. Olha o que ele diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Aí eu fiquei pensando, peraí, então no Velho Testamento podia-se consultar os mortos? E agora no Novo Testamento pode-se consultar os mortos? Porque eu já ouvi muita gente dizer que quando Saul, ali em 1 Samuel 28, quando Deus o havia abandonado porque ele se tornou um rebelde, ele foi procurar uma feiticeira para invocar o espírito de Samuel. Ele queria falar com Samuel, ele queria que Samuel falasse com ele alguma coisa, porque Deus havia virado as costas literalmente para Saul, porque ele era um rebelde. E o que aconteceu? Essa mulher invoca o espírito de Samuel, ela se assusta na hora e disse, mas tu és Saul, porque Saul estava disfarçado de mendigo. E ele disse, não, tudo bem, eu não vou te fazer mal. Só, como é que é esse homem? Esse homem é um ancião, assim. Então ele entendeu que era Samuel. Ele não via, mas a mulher via. Então ele fez umas perguntas para Samuel. Disse, olha, Deus virou as costas para mim, Deus não fala comigo nem pelo Urim e Tumim, nem pelos profetas, não fala, está calado. E eu estou desesperado, porque nós estamos frente a uma guerra com os filisteus. E Deus então falou através de Samuel que realmente ele havia desagradado a Deus e que amanhã, ele falou amanhã, no termo amanhã, depois daquele momento, ele e os filhos dele estariam ali com ele no mesmo lugar. Então Saul saiu dali, foi para a guerra, morreu ele, morreu Jonathan, mais 2 filhos dele, e a profecia se cumpriu. Aí eu fiquei pensando, peraí, se aquilo foi um demônio que falou, e não o espírito de Samuel, como é que morreu Saul e os seus 3 filhos? Porque podia não morrer ninguém. Ou ele podia dizer, vai morrer você e um dos seus filhos, mas ele colocou filhos no plural. Então foi um abalo muito grande para Israel naqueles dias. Então aqui em Deuteronômio 18, 9, Deus condena quem invocava espírito de mortos. Porque no Antigo Testamento, a pessoa quando morria, a gente vai ver aqui nesse estudo, a alma dela ficava em um lugar de repouso. Tanto que quando morreu Lázaro, Jesus disse, Lázaro dorme, o sono da morte. Então Lázaro estava dormindo. E uma pessoa que entra em coma 1 ano, 2 anos e desperta, para ela dormiu um dia. Ela não tem noção. Quando a gente dorme, nós não temos noção de tempo. Muito bem. Então, Deus, como eu já falei, falou. E Davi no Salmo 115, verso 17, ele confirma isso. Ele diz assim, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então Davi estava vivendo no Antigo Testamento. Mas se você observar Jó já disse assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive, que um dia ele me levantará da terra e eu com meus olhos o verei. Vê-lo-ei por mim mesmo e não outro o verá. Então Jó tinha essa revelação de que ele ia ressuscitar e na carne dele ele veria Deus. Agora, em João 13:3, observe bem, Jesus estava falando com Nicodemos, que era necessário nascer de novo, quem não nascesse da água do Espírito não poderia ver o reino de Deus.
E aí, de repente, ele disse, mas eu não entendo, como é que eu, o homem velho, voltarei ao útero da minha mãe e vou nascer de novo? E Jesus disse, mas sendo tu um príncipe em Israel, não sabe o que eu te falo? Imagina se eu te falasse das coisas celestiais. Aí em João 13:3, Jesus diz assim, ora, ninguém subiu ao céu. Opa, ninguém é ninguém, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus estava dizendo que ele estava na terra, mas que ele estava no céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. A glória de Jesus estava com o Pai, ele veio como homem. Ele fez uma carne para ele e habitou aqui, mas a sua glória estava com o Pai. Porque a carne humana não pode suportar a glória do Pai, a glória de Deus. A glória de um Deus, que Jesus é Deus, a gente sabe disso. Então Jesus falou que ninguém subiu ao céu. Aí tem gente assim, tá, mas e Elias, e Moisés, e Enoque? Eu disse, isso é soberania de Deus. Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Mas Jesus estava dizendo que na normalidade, ninguém no Velho Testamento subia ao céu. Agora, veja só. Quando Jesus estava sendo crucificado, o ladrão da direita reconheceu o senhorio de Jesus. E olha o que Jesus falou para ele em Lucas 23:43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas por que Jesus falou hoje? Porque aquele homem acabou de entrar na eternidade. E a eternidade não tem amanhã, tem o sempre, tem o hoje e sempre. Agora veja só, os mortos do Antigo Testamento, eles dormiam o sono da morte. Mas a gente vai ver também que os que não esperavam, não cumpriam a lei, essas pessoas iam para o lugar ruim, para o Seol, para o inferno. Agora, preste bem atenção. Em Mateus 27, 51, 53, houve uma ressurreição do Velho Testamento. Olha o que diz. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu, fendeu-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Por que ressuscitaram? Porque Cristo ressuscitou. Ele trouxe esses que esperavam nele a ressurreição. E a Bíblia diz que ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro, porque aquilo ali era um cativeiro. Aquilo não era o que Deus tinha preparado para nós, porque o pecado ele interrompeu, ele seccionou, ele separou o homem de Deus. O homem não podia subir ao alto, porque ele não tinha um sacrifício perfeito por si mesmo. Então ele tinha que esperar por Jesus. E a gente vai ver isso aqui por quê. E saindo dos sepulcros, verso 53, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Observe, não tem reencarnação, teve ressurreição. Ali estava Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Davi, todos estavam ali, todos ressuscitaram. Todos os santos do Antigo Testamento ressuscitaram. Até as almas antediluvianas que morreram no dilúvio, elas ouviram a pregação de Jesus, porque ele disse que ele desceu às profundezas mais baixas da terra e pregou para as almas encarceradas. Está lá, creio que Efésios 5, ele fala, ou 6, por aí, se eu não estou me lembrando bem a passagem. Veja só, ele pregou às almas e disse, olha, eu sou aquele que viria da mulher, o descendente da mulher que pisaria aos pés a cabeça da serpente. E eles disseram, cremos em ti. E eles ressuscitaram com Cristo e subiram ao alto, e Jesus deu dons aos homens através da descida do Espírito Santo. Que maravilha! Agora vejam o que diz em Provérbios 9:17, lá no Antigo Testamento. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, os que
que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O que ele está dizendo aqui? As pessoas mais que roubam água, que roubam alimento, que roubam qualquer coisa, que fazem o mal, elas estão na verdade mortas e vão para o inferno. Agora aqui está por que as pessoas do Antigo Testamento não podiam subir para o céu. Elas ficavam dormindo e esperando. Olha só, Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aí verso 9 diz assim: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem disse isso? Jesus. Remove o primeiro o quê? O primeiro testamento, o sangue dos animais, e estabelece o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 9, 12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, quando Jesus morre na cruz, ele ressuscita. Maria tentou tocá-lo, ele disse: não me toques, porque ainda não subi ao Pai, ainda não levei o meu sangue ao Santo dos Santos, não me profanes. Então ele vem e disse assim: me esperem, eu estou indo no caminho, como eu falei, vá lá para Galileia, vou me encontrar contigo, com vocês lá. E ele sobe ao Pai e diz: está aqui, Pai, o sacrifício, o sangue. Agora é graça. E por que agora podemos subir ao céu? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Cristo não imputou aos homens as suas transgressões. Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Quando Deus apareceu a Pedro, aquele lençol com os animais imundos para que ele matasse e comesse, ele disse: não, Senhor, jamais toquei em nada imundo. E Deus disse assim: não julgueis imundo aquilo que Deus já purificou com seu sangue. Então Jesus purificou a terra com seu sangue. Agora os filhos de Deus podem subir para o alto. E aqui está a confirmação bíblica de que nós vamos para o céu quando morremos em Cristo. Apocalipse 6, verso 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentaram. Aonde estavam as almas? Debaixo do trono de Deus. Aonde está o trono de Deus? No céu. Então as almas estão lá, esperando o momento, porque a ressurreição do Antigo Testamento já aconteceu. Agora falta a ressurreição do Novo Testamento, que se dará com o aperfeiçoamento da igreja, a igreja madura. Aí então Cristo voltará para receber uma noiva conforme o seu caráter. Então todos os mortos ressuscitarão. Paulo diz: mas não quero, irmãos, que pensem diferente, porque olha, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, simultaneamente, os que estamos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos perante a última trombeta. Ah, que maravilha! Agora veja Apocalipse 20, verso 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então a morte física acontece aqui. A morte espiritual só acontece no lago de fogo. As pessoas que morrem e rejeitam a Cristo,
elas infelizmente não podem subir para o céu. Elas não podem ficar dormindo o sono da morte, porque isso não existe mais. Isso é pacto antigo. Agora no Novo Testamento, Jesus disse: eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Então Jesus preparou um lugar, porque o pecado, ele se exilhou, ele rompeu, afastou o homem de Deus. Jesus vem e purifica o pecado. Eu creio em Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, o meu Redentor. Então eu já estou salvo, a minha alma pertence a Ele. Eu não vou ficar mais dormindo no pó da terra. Porque, meus irmãos, imagina a pessoa que é dilacerada por animais, que é incinerada. Onde é que fica a alma dela? Em cada partícula de cinza, é lançada no mar, a alma dela vai ficar ali, em cada partícula de cinza. Isso não tem coerência. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, meus irmãos, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Agora, por que a Bíblia fala morte e inferno? Porque eu creio, esse é o meu entendimento, que pessoas que não conheceram Jesus, lá o pessoal da Índia, da China, que nunca ouviu falar de redenção, e elas morreram sem conhecer, eram pessoas boas, um bom pai de família, um bom médico, uma boa dona de casa, pessoas honestas, mas não puderam ouvir o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então Deus não vai lançar essa pessoa no inferno, ela vai para a zona da morte. E Paulo diz: aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Então o índio que nunca ouviu falar de Jesus era um cara legal. Se ele tivesse ouvido, ele se converteria. Então essa pessoa vai ser julgada pelas suas obras, porque Deus é justo. Ele não pode levar um homem a juízo, uma mulher a juízo, sem que haja advertência. Se você, ou aquele ladrão na cruz, que ele considerou Jesus Senhor, foi salvo. Jesus inaugurou o céu com um ladrão. Que coisa tremenda. Ele disse: ainda hoje estarás comigo. Ou seja, cara, tu é o primeiro. Tu vai estar comigo hoje. E Jesus ressuscita 40 horas depois. E ele é levado para o céu. 40, número 40 na Bíblia é juízo e purificação. O juízo de Deus que viria sobre a humanidade veio sobre Jesus. E Jesus, com o seu sacrifício, purificou o homem, purificou a terra. Então nós não morremos e ficamos dormindo. Nós vamos nos encontrar com Deus. E há muitos testemunhos na internet de pessoas que morreram e voltaram a viver e contam que estiveram lá, que viram parentes, até pessoas que haviam perdido filhos ainda pequenas, há 5, 6 anos, encontraram essa criança lá com 5, 6 anos de idade. Ela estava crescendo. Então no céu também as pessoas crescem, amadurecem, mas não envelhecem, porque lá não existe corrupção. Então vale a pena seguir Jesus, vale a pena andar com este mestre. Ele é maravilhoso, ele nos reconciliou com o Pai. Então, meus irmãos, se você gostou desse vídeo, faça o seu comentário, dê o seu like, se inscreva no canal. É importante que você se inscreva, para que a gente possa divulgar isso para mais pessoas. Dê o seu like ou seu dislike e faça o seu comentário. Pergunte algo que talvez eu tenha passado por cima, algo que tem curiosidade, eu vou responder para você. Então fique com Jesus, que Deus te abençoe e faça resplandecer sobre a tua casa o seu rosto e te dê paz.